amigos e amigas, muito boa noite, muita paz para todos e para todas. Nossa 28ª aula de hoje, iniciando, portanto, esse capítulo, que é o capítulo 9, que tem o título Desafios Afligentes, né? E, como de praxe, aquela estrutura, uma introdução e 3 itens no capítulo. Nós vamos ver hoje o primeiro, luta pela vida, de hoje a 8, desespero, e, por fim, medo da velhice. Joana começa fazendo uma afirmativa de que existir é desafio psicológico de que ninguém se pode evitar. Existir é desafio psicológico de que ninguém se pode evadir, melhor dizendo. É interessante porque todos nós existimos, todos nós temos desafios a serem vencidos, a serem trabalhados, e entendo que a grande finalidade da reencarnação é justamente a gente poder aprender a crescer, é a gente aprender a se auto-superar. É, de uma certa forma, a gente buscar também se auto-iluminar, se auto-sublimar, como se queira. Por isso, esse desafio, ele é psicológico, porque, de uma certa maneira, o animal também existe, mas ele não tem consigo esse desafio porque não tem ainda a capacidade de pensar, de logicar, de fazer comparações entre passado, presente e futuro. E ele está mais preso ao atendimento dos seus instintos de sobrevivência. Por isso, inclusive, a Joana, na continuidade da sua reflexão inicial, vai afirmar que, ao atingir a fase justamente da razão, dentro do processo evolutivo do princípio inteligente, desde os minerais até chegar na humanidade, é uma verdadeira saga, né, que é realizada nesse processo de evolução, de crescimento, onde está engajada a própria vida. Então, é passo a passo que esse psiquismo vai se desenvolvendo de etapa em etapa, desde aquela fase mais embrionária, até alcançar a posição em que nós estamos hoje. E, com isso, à medida que ele vai avançando, vai arrastando todas as experiências anteriores que já foram vivenciadas, que vão se tornar estímulos, inclusive, para o prosseguimento. E a gente aprende na doutrina espírita, né, quando Kardec propõe aquela composição trinitária, espírito, perispírito, corpo, de que o homem, dentro dessa constituição, tem no seu perispírito, o corpo espiritual, um HD de armazenamento de todas essas informações já experienciadas nas vidas transatas desde os tempos mais primitivos. Então, nós precisamos de estímulos para prosseguir, para evoluir. Daí porque o aprendizado se faz e a gente vai assimilando e automatizando determinadas formas de proceder, de agir, abrindo espaço para novas aprendizagens. E quando nós alcançamos a plenitude daquelas funções, abre-se a possibilidade de partir-se para um outro momento, para um outro degrau de aprendizado, de crescimento, até alcançar o completo despertar da consciência. Então, quando se alcança essa etapa da fase mais primitiva, com o surgimento da razão, com o despertar da consciência, a gente vai ver André Luiz falando em Evolução em Dois Mundos, né?
de que quando nós ingressamos nessa fase mais de humanidade, ainda sendo muito primitivos, vai nascer a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio e com ele a responsabilidade pelas escolhas feitas. Então, quando se alcança esse nível, esse patamar, então cada realização vai se inscrevendo nos painéis profundos do ser, como eu disse há pouco, no perispírito, né? Apesar de que essa memória integral do ser se encontre no espírito, né? Mas o perispírito é essa representação do espírito quando ele se manifesta nessa ou naquela ocasião, nesse ou naquele ambiente. Portanto, é o corpo de manifestação da sua existência. E com isso são forças que o impulsionam para conquistas cada vez mais audaciosas, né? E com base nessa retaguarda, muitas vezes se demora problemas não devidamente solucionados. E essas heranças desses instintos mais primários, ela vai esclarecer, passam nesse momento, nesse estágio, a ser substituídas pela capacidade de discernir e que vai monitorizando de claridade mental o ser, evitando, portanto, uma conduta simplesmente por impulsos, de modo que se estabeleçam as nossas escalas de valores éticos para maiores desempenhos, onde nós vamos ter a nossa percepção conforme nossos conhecimentos, nossas crenças, nossa escala de valores do certo, do errado, do bom e do ruim, do bem e do mal. Ocorre que, às vezes, a personalidade se delineia, então, com os arcabouços, né, que vem sendo desenvolvido nas experiências, portanto, passadas, anteriores, podendo ser elaborada com contornos bem definidos e saudáveis, ou estruturada mediante conflitos perturbadores. Então, o ser, na sua individualidade, aprimora-se com os conhecimentos que vai adquirindo, né, desenvolvendo os sentimentos que lhe enfeitam o mundo íntimo, de maneira a atingir cada vez mais a harmonia e a felicidade, que é a sua busca constante. Então surgem as aspirações do bom, do belo, do ideal, do superior, e que são, de uma certa forma, segundo Joana, tendências naturais que todos nós trazemos dentro do nosso processo de evolução e que precisam ser, portanto, ampliadas pelo nosso esforço de autoiluminação. Então, registros de medos, angústias, violências, traumatismos, normalmente são decorrentes de atavismos que trazemos conosco e que não foram devidamente superados como resultado dessa fase mais primária de todos nós dentro desse processo de evolução e que necessita ser devidamente trabalhado pela consciência agora desperta e com essa capacidade de discernir melhor e de melhorar a sua escala de valores. Daí a gente vê a importância, né, da frequência ao centro, assistindo às doutrinárias, participando de cursos, lendo livros, buscando atuar no campo das atividades mais diversas que a Casa Espírita oferece, porque é uma oportunidade você ir melhorando essa escala de valores que possui e, com isso, resolvendo esses conflitos internos, tendo em busca harmonia interior. Então, existir, afirma Joana, é também você sentir, é você envolver-se, amar,
ter projetos, ter propósitos, caminhar no rumo das necessidades que você ainda possui para equacioná-las, logrando a perfeita identificação entre estar e ser. E aí já ouvimos várias vezes em palestras, livros, onde lemos, essa diferença entre ser e estar. Estar tem um caráter temporário, o ser é aquilo que tem um caráter de eternidade. Muito bem, estamos no mundo, mas não somos do mundo, se referindo ao mundo físico. E Jesus tem uma expressão curiosa que tem muito a ver com o que ela coloca aqui, quando ele faz a seguinte proposta, né? Busca o reino dos céus e sua justiça, e o mais vos será dado por acréscimo. Isso é muito desafiador, porque você, então, ter essa percepção dessa busca real do reino de Deus dentro de você, com a manifestação da lei, né, das leis naturais dentro da sua existência, de uma certa forma, você perceber que você, ao mesmo tempo que não tem nada, você tem tudo. Por que eu coloco assim? Porque é como se nós não necessitássemos de absolutamente nada. E quando necessitamos, nós encontramos. É interessante porque, inclusive, ela vai fazer a narrativa de uma parábola, né? A de Ananda e da jovem, que o busca num determinado momento. Quando ele se aproxima, ele pede água, e ela é estranha, porque ele era de uma casta diferente, não poderia estar conversando com ela. Isso me lembra muito Jesus ali no poço, né, com a mulher samaritana. Mas Ananda diz que não há castas, não há diferença, somos todos irmãos, e ela lhe oferece água para beber. E ela fica encantada com a educação, com a finura do rapaz e se apaixona. E fica carregada de desejos por ele. Nisso vai até a mãe e diz que estava apaixonada, estava amando e queria, porque queria Ananda para ela. E a mãe lhe diz que ele era discípulo de Buda e que não poderia, na verdade, tê-lo. E a garota quer de qualquer jeito e vai para os artifícios da feitiçaria, pede ajuda à mãe para poder conquistar o rapaz de qualquer jeito. E a mãe lhe fala da dificuldade para isso, mas acaba cedendo. E quando vai, então, fazer os procedimentos necessários para envolver o jovem, a fim de encantá-lo, a fim de apaixonar-se pela filha, Buda, em suas meditações, percebe a movimentação dessa energia e busca cuidar de Ananda, prevenindo para que ele evitasse aquele mal. E assim é feito. E a jovem, desolada por não ter conseguido o seu objetivo, né, recebe a recomendação para que pudesse ir buscar o Buda para se orientar com ele. E ele fala do seu desejo, da sua paixão, do seu amor, entre aspas, né, por Ananda, e queria saber como poderia, então, ingressar nos seus ensinamentos para um dia poder ser digna de consorciar-se com ele. E Buda aceita e começa, então, o seu treinamento. E ela passa meses, anos, se dedicando aos estudos, à prática da meditação, encontrando assim a própria iluminação. E um dia, Buda a chama, ele diz que agora estás pronta para consorciar-se com Ananda. Ao que ela redargue: não necessito mais. O amor que eu sinto por Ananda e por todos os demais seres, tá, está dentro de mim, e se foi o desejo de possuí-lo. Muito bem. A metáfora, a parábola quer nos mostrar que nós somos criaturas de desejo.
e que, às vezes, esse desejo se encontra deturpado dentro da nossa existência. Por isso, quando Jesus propõe a gente buscar o reino dos céus, em primeiro lugar, porque o mais seria acrescentado, normalmente, na nossa pequenez, na nossa ignorância espiritual, buscamos fazer o inverso. Buscamos o reino material na esperança de conseguir, assim, também o reino espiritual. E olha uma outra afirmativa de Jesus interessante que tem a ver com esse estudo de hoje, quando ele afirma que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Em outras palavras, onde estiver a sua rede de interesses, de desejos, seu coração está aí. É por isso que a gente aprende também na doutrina que nós somos aquilo que nós pensamos, como também já ensinava Buda, porque com os nossos pensamentos, nossas ondas mentais, nós construímos mentalmente o nosso ambiente de desejo, tudo aquilo que nós aspiramos. E às vezes, quando é possível realizá-lo, nós nos sentimos bem, que pode ser de uma forma temporária ou de uma forma permanente. Mas quando não, somos consumidos pelo desejo de ter sem poder, como a jovem que desejava Ananda de qualquer forma. Então, quando a gente vai assimilando essa forma de ver, de encarar as coisas, a gente passa a dar uma atenção mais especial aos nossos desejos. Como eu disse ainda há pouco, eles às vezes podem, digamos assim, se deturpar, né? Daí porque, na minha percepção, um grande psiquiatra, o Roger Walsh, ele tem uma proposta interessante em um dos seus livros, chamado Espiritualidade Essencial, quando ele propõe que nós precisamos fazer uma diferença entre o que a gente chama de desejo e aquilo que nós chamamos de fixação. Porque o desejo pode tornar-se uma fixação. Porque nós não temos, de uma certa forma, vamos dizer assim, de zerar os nossos desejos, tá? Mas podemos zerar as nossas fixações, que passam a ser as motivações, vamos dizer assim, principais para a gente correr atrás daquilo que nós estamos buscando. E olha o que Pantajali, que é um grande texto que escreveu, né, um grande texto da yoga, e isso há mais de 2000 anos, ele diz assim: quando nós nos firmamos na ausência de fixação, a natureza e o propósito da existência são compreendidos. Então, precisamos eliminar não propriamente os desejos, dentro aqui dessa análise, dessa percepção, mas precisamos eliminar as fixações. Me vem à lembrança uma história atribuída a Gandhi, que quando chegou na Inglaterra a convite da rainha para discutir a questão da libertação da Índia, ele que foi educado ali naquele país, formou-se em direito, e ao chegar ao aeroporto, apreciando aquela loja de artefatos, ele começa a olhar, a sorrir. O mensageiro da rainha lhe diz que ela ficará muito feliz em ofertar-lhe como presente qualquer uma daquelas peças. Ao que ele diz: não, não preciso. E o mensageiro fica intrigado e lhe pergunta: mas como? Se você está olhando, admirando-as e sorrindo, não as deseja? Justamente. É porque quando eu estava aqui antes estudando, meu sonho era ter dinheiro para poder comprar algumas dessas peças. Hoje,
Eu sorrio feliz porque posso observá-las, admirá-las, sem o desejo de tê-las. Olha que interessante. Então, esses registros que nós trazemos, dos nossos medos, das nossas angústias, dos traumatismos, né, das violências, que decorrem dessas experiências anteriores, e principalmente das fixações que foram cultivadas e não devidamente resolvidas. Daí porque existir é também sentir, né? É também envolver-se, é também desenvolver projetos, né? Estabelecer metas e caminhar no rumo do atendimento das suas necessidades, sejam básicas ou não, né? De uma forma equilibrada para equacioná-las, né? E tendo uma perfeita identificação, como ela diz, entre ser e estar. Porque não é o fato de você ser e não necessita estar. Porque você precisa comer, precisa vestir-se, precisa abrigar-se, precisa mover-se e tal. Então, essa conscientização da individualidade, ela é imprescindível para a elaboração, inclusive, da sociedade harmônica, já que o ser humano está mergulhado no rio da vida e é impelido a nadar na direção do porto de segurança que se lhe apresenta à frente. Então, esse esforço, né, terá que ser daquele que deve vencer a distância entre a atual situação em que se encontra e como deverá estar mais adiante, conforme os propósitos estabelecidos. É por isso que, quando nós conhecemos o Espiritismo e deixamos que ele penetre em nós, nós começamos a aspirar a ser pessoas diferentes, melhores, né? Vamos mudando a nossa escala de valores, e aí a nossa existência passa a ser um desafio constante na busca de nos tornarmos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje, e assim por diante. Então, essa é a força que trazemos para o crescimento, onde nós vamos estabelecendo e percebendo a realidade de nós mesmos e nos percebendo como filhos de Deus, destinados à perfeição, à felicidade plena, né? E começamos uma caminhada mais consciente e vamos deixando para trás aqueles atavismos que adornavam o nosso ser e nos impedia de existir com tranquilidade, atendendo às necessidades de que somos portadores, num perfeito equilíbrio entre ser e ter. Então, existir significa vencer essas dificuldades e prosseguir alegre, feliz, tornar-se a experiência cada vez mais prazerosa, apesar dos percalços, apesar das dificuldades que normalmente o caminho nos oferece. E a gente vê, né, que na história vários personagens vivenciaram situações de dificuldades para se tornarem seres existentes plenos. E aí ela cita Demóstenes, né, que tinha gagueira e treina com pedras na boca para se tornar o maior orador do seu tempo. A gente vai ver o John Milton, que era poeta inglês e que foi reduzido a uma completa miséria depois da morte de Cromwell, de quem fora ele, inclusive, secretário, ficando cego, e ditou para a esposa, já cego, portanto, e as suas duas filhas, o incomparável O Paraíso Perdido. Quem não lembra de Beethoven, que atingindo o máximo de surdez, compôs a sua obra mais magnífica, que é considerada a nona sinfonia, num estado totalmente diferenciado de consciência. E a história está repleta de vultos que trazem consigo tais características de autossuperação. Portanto,
vencer os impedimentos, sejam reais ou imaginários, é a que se devem dedicar todos aqueles que buscam pela harmonia, que buscam pela paz, que buscam pela felicidade. E aí, na luta pela vida, Joana vai começar afirmando que a luta é um elemento indispensável para o crescimento interior do ser humano. O desenvolver das aptidões adormecidas, o desenvolver das potencialidades que traz consigo, como herança divina presente em todo ser, é um recurso precioso para o seu engrandecimento. Então, trazemos conosco essas sementes dentro de nós que precisa do clima próprio, né, do ambiente propício, das condições necessárias para que se desenvolva. Então, a vida, nesse sentido, é luta, é uma boa luta. Daí porque a dificuldade, a dor, são processos educativos, são processos impulsionadores para o crescimento, e não apenas como sendo medidas punitivas para castigar os filhos infratores. Então, é através da luta pela vida que normalmente os espécimes mais fortes, né, se deram bem no processo da evolução, ultrapassando aqueles que eram mais fracos. E com o tempo, com o desenvolvimento da razão, né, da sua capacidade de pensar, o homem, mesmo não sendo o mais forte dos animais, começa a vencê-los através do uso dessa inteligência, da astúcia, né, buscando mecanismos de percepção mais aguçada para criar situações e técnicas que o colocaram à frente de animais que, em termos de força, lhe eram superiores. Então, a gente vai vendo que esses desejos imediatos, que todos nós, de uma certa forma, os temos, né, surgem justamente das fixações acumuladas e os conflitos do seu desenvolvimento, tá, intelecto-moral, e que hoje se apresenta, muitas vezes, na forma de conflito, como sendo um convite para que a gente tome consciência da situação e a gente passe a trabalhar a eliminação das fixações, mantendo, portanto, os desejos dentro de uma forma puramente natural, satisfatória, para que nós possamos continuar a nossa luta em busca do nosso autoaperfeiçoamento. Então, a construção que nós realizamos na atualidade é, na verdade, essa busca constante por algo melhor, mais construtivo, mais belo, melhor em termos de estar bem alinhado com a nossa escala de valores que vai se aperfeiçoando, vai melhorando, e viajando nesses caminhos da evolução para que a gente consiga, então, entender o real objetivo da vida, que não é outro senão de progredir, ou de avançar cada vez mais em busca desse autodescobrimento, dessa tomada de consciência de que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, de que nós somos espíritos imortais temporariamente num corpo limitado, transitório, mas que isso faz parte do nosso processo de crescimento e aprendizagem, e vamos valorizando a oportunidade de estabelecer essa luta pelo nosso crescimento. Então, isso me faz refletir assim que, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema que nós estejamos enfrentando, constitui desafio e luta para que nós possamos estabelecer um processo de autossuperação, para que possamos continuar avançando em direção a patamares mais elevados da nossa consciência, retirando os nossos desejos das baixadas da vida para os altos cumes da evolução.
Então, todo esse conjunto de observâncias, né, das leis divinas em nossas vidas, como recomenda o próprio Jesus, a própria doutrina, é uma forma de nós irmos nos aperfeiçoando para que alcancemos esse desiderato. Então, eu extraí aqui um outro trecho de um livro clássico também da yoga, né, que descreve a diferença sobre essa questão dos desejos, e diz assim: a maioria dos desejos nasce do sentimento de falta, mas a mente que é infinita não precisa de nada. À medida que amadurece a prática da yoga, os desejos deixam de ser expressões de necessidade e torna-se, ao contrário, o desdobrar espontâneo do amor. Então, por isso Jesus coloca como o maior mandamento da lei amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. É por isso também que um determinado espírito em o Evangelho segundo o Espiritismo, no item Leis de Amor, coloca que no início sensações, instintos, emoções, o surgimento dos sentimentos e entre os sentimentos o maior de todos, que é o amor. Porque a grande finalidade da vida é justamente nós desenvolvermos essa capacidade de amar, né? Como o próprio Jesus afirmou, amar como ele é amor. Então, o amor propicia mais amplas aberturas e proporciona, segundo Joana, uma expansão do nosso self, dessa nossa essência espiritual, que vai se alargando e alcançando a humanidade inteira. Por isso, a gente começa amando a nós mesmos, amando aqueles que estão mais próximos de nós, amando a família, para ir amando a comunidade, até chegar um ponto de amar a humanidade inteira e não fazermos distinção entre um e outros, por sermos todos irmãos e estarmos todos no mesmo barco. Então, a luta pela vida se transforma na conquista da própria vida, porque substitui aqueles desejos imediatos pela alegria inefável de viver e de amar. E aí você já está liberto das fixações e, quiçá, liberto também de todo e qualquer desejo, para poder então atender àquela vontade que é da própria vida e cuja vontade maior é a de que nós possamos amar. De hoje a 8, voltamos para conversar sobre desespero. Muita paz e boa noite para todos e para todas.